Também assim, rola começar e depois precisa dar uma reaquecida, não precisa chegar contando. Dá uma aquecidinha. Eu lembro muito do bigode do meu avô. E de todas as ruguinhas que ele tinha embaixo do olho. Os dentes quadradinhos eu me lembro muito também. E eu lembro das coisas que ele tinha. Eu lembro que ele tinha um Opala amarelo muito antigo. E era o objeto de desejo de todos nós. A gente sempre queria entrar na garagem. Entrar na garagem onde o Opala ficava fechado, porque ele já não funcionava mais. Ele já era muito antigo ainda quando meu avô era vivo. Então, todos nós, quando nós íamos ao Rio Pardo, a gente sempre tentava entrar na garagem, só para poder entrar no Opala e ficar sentado ali nos bancos, esses que tinham, esses bancos, sabe esses bancos super antigos, assim, esses carros super antigos. E era o máximo sempre entrar na garagem, e a garagem tinha um cheiro muito forte também de comida, de rato. Não, era de hamster. Não é hamster, como é que é o nome? Porquinho da Índia. Porquinho da Índia. Ele tinha também um porquinho da Índia que era muito fofo, o porquinho da Índia. Sabe como que era o porquinho da Índia? Ele vivia solto na casa, como se fosse um cachorro, como se fosse um gato. E era um porquinho da Índia. A verdade é que eu sempre tentei pegar o porquinho da Índia e nunca consegui pegar o porquinho da Índia. Porque o porquinho da Índia corria muito mais do que qualquer galinha, cachorro, qualquer periquito podem ver. Ele passava o tempo inteiro fugindo. E eu tive uma infância frustrada sem conseguir nunca pegar o porquinho da Índia no colo. Ela estava sempre de vestido de flores E e gostava de andar para cima e para baixo. baixo na Teodoro Sampaio. Minha avó. Ela tinha uma doceria preferida. Minha avó era assim. Chamava coco, cravo e canela. Ela me levava lá para comer quindim. Bem azul. Ela era amiga do dono da loja, E do ela cara que sempre trabalhava fazia lá. um doce que não existia doce igual. E eu adorava ir no coco, cravo e canela. Eu moro ao lado do Coco Cravo e Canela. E hoje em dia, eu sempre passo lá e falo que eu vou comer quindim. Fazia o docinho amarelinho, a gente chamava. Seria o doce de ovos. Mas a gente chamava de docinho amarelinho. Porque era
umas xicrinhas, essas xícaras de café, bem pequenininha. Coitado, doce ali dentro porque a gente comia de colher. Era muito gostoso. Ela cozinhava em geral muito bem. O meu avô gostava de descascar laranja. Tem história dela que não tem. Esses dois são pai e mãe da minha mãe. Ela tinha mania de fazer Ele me sempre coisas punha assim, escondidas. na perna dele, acho que era Um na dia, perna direita. Ele me punha sentada e descascava a laranja sempre depois das refeições, quando eu comia. não, é que um dia é inacreditável o que ela fez. Ela simplesmente subiu em cima da mesa de jantar para trocar uma lâmpada. Ele descascava a laranja, Com 75 anos, é que é uma coisa inacreditável. tirava a pele O que aconteceu? e O que aconteceu? cortava entre anos. Entre anos. E aí ele dava pra gente comer. É óbvio que o que aconteceu foi que ela caiu. É óbvio que ela caiu em cima da Na casa da mesa, minha avó, quebrou a perna e ficou com a perna enfaixada por muito tempo, porque ela foi trocar a lâmpada. no lugar onde ficava o piano. Essa avó era muito engraçada. Ela morava no interior. Eu gostava muito de brincar na escadinha, eu sentava ali com a filha da empregada e brincava. E um dia minha tia Regina me ensinou a tocar uma musiquinha da barquinha no piano da minha avó. A barquinha bonitinha, roda, roda sem parar. A minha avó deixou o piano dela pra mim. O piano da minha avó tá na minha casa. A minha mãe, um dia quis vender o piano, mas eu não deixei. Ela queria aproveitar que eu tô aqui em Barcelona para vender o piano da minha avó, só que eu continuo não deixando. Um dia eu quero aprender a tocar piano. A minha avó. Dizem que é muito difícil tocar piano, mas a minha avó tocava. Tocava super bonito, sempre nas festas. E ela comprava todas as semanas a telecena. E ela comprou a telecena, eu acho que. A família da minha avó era muito festeira. 30 anos da vida dela. É muito festeira, porque é a minha família, então a gente Ela continua sendo festeira. sempre tinha a telecena na semana. E eu acho que ela nunca deu pra mim. Mas ela sempre acreditava que ela ia ganhar. E a gente A minha mãe conta que eles faziam sempre sempre a festa do chapéu. de Porto Alegre, a gente sempre levava uma garrafa dessas de chocolate garoto, esse chocolate que é grande para fazer doce, que tem mais ou menos 1 quilo de chocolate. A minha avó cozinhava toda muito bem. a barra de chocolate. Ela cozinhava bem pra caramba. Ela gostava de fazer manjar branco. Manjar branco com ameixa preta. Eu amava manjar branco com Mas ameixa não preta. é que Tudo que ela fazia de bolo, ela punha comia cabelinho de chocolate assim, inteiro com uma barra. Minha avó fazia Ela comia o bolinho chocolate de em chuva. pedacinho. Ela Pra fazer o bolinho batia de chuva. todos os pedacinhos, colocava num vidro com uma tampa e ela ia comendo aos poucos. Ela punha o óleo na frigideira e esperava esquentar. E para saber se o óleo Sentada no sofá, vendo o Silvio Santos. Um palito de fósforo novo. E jogava dentro da frigideira. E se o palito acendesse, era porque o óleo já estava quente o suficiente. Eu adorava quando minha mãe fazia bolinho de chuva. A minha outra avó, a avó Dória. A minha avó tinha uma empregada que chamava Maria. Dória tá viva. A Maria cozinhava muito bem, porque ela aprendeu a cozinhar com a minha avó. E ela fazia bolo formigueiro com suco de maracujá. Ela leva presente para todos os netos. Acho que eu só ia pra casa da minha avó pra comer, eu só falo de comida. Ela sempre leva presente pros 11, ou pros 5, ou pros 6 que estiverem por ali. Quando ela viaja, ela tem que No domingo fazer a uma gente ia. lembrancinha pra cada um. Essa gente minha almoça avó, lá. ela tem os dentes assim grandes e são pra frente, ela é um pouco dentucinha. E o meu avô... A minha mãe conta que quando eu tive baixinho. hepatite, minha mãe ligou pra ela pra falar que eu tava dançando lambada. Meu... Mas eu não podia me mexer, porque eu tava com o fígado ruim. É verdade. Escutou essa? E o meu avô, ele fala muito baixinho, muito devagar, e ele tem um apelido que é The Flash, porque ele é tão devagar, ele caminha e se move tão devagar, que toda família chama ele de The Flash. Esse avô, ele
mora também no interior e ele mora com a minha avó, essa dentucinha que eu tava contando antes, que é a avó Dora. Os dois moram numa cidade que faz muito frio ou seja, eles têm uma casa grande, uma casa que eles têm lareira, eles têm tudo que eles precisam, mas eles também têm uma casa em Porto Alegre, onde eles vão sempre. A minha avó é surda. Mas ela é surda, assim, não é 100%, sabe? Ela é surda há muito tempo, ela escuta pouco. E aí ela usa esses aparelhos de ouvido. No início ela usava só em um ouvido. E então ajuda a escutar, como que aumenta os sons. E ela sempre usou, só que o problema é que quando ela fala no telefone, ou quando ela faz alguma coisa que ela tem que tirar, o aparelho fica apitando na mão dela, porque é um aparelho que se coloca no ouvido e ele fica apitando, ou seja, ela não escuta, porque como ela está sem o aparelho, e toda a casa escuta, gritando, e ela não escuta e não se dá conta. Aí, quando ela está sem o aparelho, você tem que gritar do lado dela. Quando ela está com o aparelho, você tem que gritar da mesma maneira, porque ela segue sendo surda. Então, faz alguns anos, 1 ou 2 anos, que ela foi no médico e o médico convenceu ela a colocar um segundo aparelho no ouvido. E colocou no outro ouvido, ela só levava em um. Ela colocou o aparelho nos 2 ouvidos e ficou mais surda ainda. Meus avós não eram surdos, eles escutavam muito bem. Meu avô roncava pra cacete. Eu que escutava o ronco dele, ele não me deixava dormir. Ele roncava super alto. E a minha avó, toda vez que eu dormia na casa dela antes de dormir, ela me ensinou a rezar Maria e Pai Nosso. E aí no final da reza ela dizia: com Deus me deito, com Deus me levanto. A Virgem Maria e Espírito Santo. E hoje eu rezo assim até hoje. Quando eu vou rezar pro catolicismo, né? Porque não é sempre pro catolicismo. Mas nem sempre ela quer escutar. Essa é a questão. No final da reza eu digo: com Deus me deito, com Deus me levanto. Com Virgem Maria e Espírito Santo. Depois que a minha avó morreu, eu fiquei muitos anos achando que ela era o meu anjo da guarda. Minha avó morreu, eu tinha 7 anos. Eu estava em casa. Uns 2 dias antes, a minha mãe tinha me perguntado se eu não queria ir comer na casa da minha avó, e eu disse que não. Ela insistiu um pouco com uma cara meio esquisita, e eu não entendi. Eu sabia que minha avó estava doente, porque eu tinha visto ela na cama, mas eu não sabia direito o que era morrer. Aí, a minha mãe insistiu, era domingo, e eu não fui. E aí, na segunda-feira, eu lembro da minha mãe chegar do trabalho, eu fui receber ela na porta, como sempre, e ela estava com o nariz vermelho e inchado. E aí, antes de eu dormir, a minha mãe sentou na beira da minha cama, olhou para mim e me disse: a vovó foi pro céu. Eu não sei o que eu pensei, mas eu lembro exatamente de eu perguntar assim: foi? É. E a minha mãe começou a chorar, e eu também. Meu avô já tinha morrido, eu já sabia mais ou menos o que era. Mas eu gostava tanto da minha avó, acho que foi o primeiro contato com a morte que eu tive. E eu lembro que eu chorei, e no dia seguinte eu tinha psicóloga, porque eu ia pra psicóloga, porque eu chorava pra entrar na escola. Aí minha mãe me pôs na psicóloga pra saber por quê. E aí eu fui pra psicóloga e contei pra psicóloga que minha avó tinha morrido. E ela ensinou pra mim, pra minha prima pequena. Era uma música minha mãe. Mas a minha avó não sabe que ela era mãe. A minha avó nem era mãe. Você quer conversar sobre isso? Sim. Era... Eu não sei cantar muito bem, mas eu vou cantar. Era assim. Guna ben guna, Miki Hosen bedach, Mit die Nägeln bestek,
Schulung unter die Deck. Morgen früh, wie Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wie Gott will, wirst du wieder geweckt. Guten Abend, gute Nacht, mit den Rosen bedacht, mit den Nägeln durchsteckt. Quando meu avô morreu, eu tinha 5 anos. Ele morreu antes da minha avó. Eles eram marido e mulher. Ele já tinha morrido fazia uns dias, ele morreu de infarto. Só que a minha mãe só me contou no final de semana que a gente estava no sítio. Essa foi a música que ela nos ensinou quando nós éramos pequenas. Aí ela contou que E a gente sempre tentava cantar, mas era um pouco de uma maneira assim. Infantil. Ou seja, a gente não sabia falar, na verdade, bem em alemão, nunca soube, eu até hoje não sei falar em alemão, mas a gente realmente tentava falar em alemão. A minha avó, como também não sabe falar alemão, fazia a mesma coisa. Ela inventava umas palavras e até hoje eu canto uma canção inventada. Essa minha avó, durante muito tempo, ela participou de um coral. Então, ela sempre tinha apresentações em Porto Alegre e ia para se apresentar no coral. Uma vez eu fui assistir a apresentação da minha avó. Ela cantava um monte de músicas em todas as línguas e ela e as suas amigas vovozinhas cantaram em um clube muito grande em Porto Alegre. Logo depois que a gente saiu daí, a gente foi jantar com ela para comemorar um pouco o sucesso da noite. Essa minha avó também faz bijuteria. Ela faz colares, faz brincos e vende nas feiras da cidade. Ela é muito habilidosa. A avó paterna eu não tive muito contato, porque ela já era muito velhinha. Mas ela morreu depois dos meus avós maternos. Não, na verdade ela não precisa mesmo do dinheiro. Ela faz isso, mas é por uma preferência, por um gosto, por um hobby, por um passatempo. Ela se diverte fazendo isso, essa é a verdade, é que ela se diverte muito fazendo isso. Que a minha avó me levou para passear na Rebouças. E ela falava, essa é a Rebouças. E eu falava, por que, vó? Porque tem muitas bolsas. Essa avó também foi a avó que chorou. E a Teodoro Sampaio, eu pensava que não era Teodoro. Porque eu falava pra minha avó, tia adora Sampaio. Tia adora. Toda vez que eu ia na casa da minha avó, tinha uma comida que era a comida que eu mais gostava. Arroz, feijão, bife, batata frita, mas não era batata frita de palitinho, era batata frita de triângulo, ela cortava em triângulo. E salada de tomate picadinha com azeite e sal já temperada. Quem fazia era a Maria, quando a minha avó não queria fazer, porque a Maria trabalhava lá. A minha avó também tinha empregada, que era super conhecida, na verdade. Ela foi empregada da casa da minha avó por 40 anos, eu acho. E ela começou a trabalhar super jovem. Antes disso teve outra, que foi a Ubaldina, e ela faleceu agora faz pouco tempo. Mas a Ubaldina, ela cuidou da minha mãe, das minhas tias quando nasceram, e depois, quando a minha mãe já era adulta, ela foi trabalhar na nossa casa. E ela cuidou de mim e das minhas irmãs também quando nós nascemos. Ela cuidou de muitas gerações da família. Muitas gerações da família. Só que ela, agora, mais ou menos anos, ela morreu. E toda a família ficou muito triste. Porque ela era o braço direito da minha avó. Mas ela não trabalhava mais na casa da minha avó. Quem trabalhava na casa da minha avó nos últimos tempos era a Virgínia. A Virgínia era muito engraçada. A Virgínia tem um monte de dente na boca. Tem mais dente do que qualquer coisa, eu acho. E a Virgínia ganha um salário melhor do que, eu acho, que gerente de banco. Porque cada passar dos anos, meu avô ia aumentando o salário e não parava de aumentar o salário.
Até que a Virgínia construiu uma casa. E ela construiu toda a casa só com as ajudas do meu avô. Bom, é que era uma boa pessoa, pelo menos não era uma falcatrua. E ela era a única que aguentava também, a minha avó, porque a minha avó é impossível. Ela é ligada no 450 volts. E a Virgínia segurava bem as pontas. Mas agora nem a Virgínia tá trabalhando mais na casa. Agora quem tá trabalhando na casa é o Cristiano, que é um homem deste tamanho, gordo, negro, que trabalha pra eles, é tipo empregado da casa. É muito engraçado. Você é super legal. Ele já trabalhava há bastante tempo. Teve uma época que eles tinham a Virgínia e o Cristiano. O Cristiano fazia mais esses trabalhos braçais, mais fortes, assim. Ou de sair pra rua, ir para o supermercado, ou de fazer qualquer outro favor. Mas depois que a Virgínia saiu, eles ficaram só com o Cristiano, então eles tiveram que ficar com o Cristiano, então super bem. O Cristiano cozinha, minha avó ensinou o Cristiano a cozinhar, ele sabe fazer tudo. É bem engraçado a relação deles com o Cristiano. É quase um filho para eles. Filho grande, bem grande, mas é um filho. Uma vez que ela me levou pro metrô, eu nunca tinha andado de metrô. Minha avó e o meu avô agora têm 3 bisnetos e eles estão muito contentes com isso, porque eles acharam que eles não teriam bisnetos. E todos os 3 bisnetos são apaixonados por eles. Acho que ela ficou muito triste quando não falou dele. Eu lembro dela na cama e meus tios quando eu comida pra ela. Eu sempre pedia bolinho de chuva. Eu lembro dela fazer várias vezes e ela tinha uma coisa que era essa coisa de bater ovo. E ela batia ovo e ela me ensinava, mas eu não queria muito. Acho que por isso que eu não sei cozinhar. Mas ela batia o ovo com aquela coisa de ferro, assim, tem vários caminhos de aço. A água no quarto que eu acho dessa casa, porque ela também estava doente. Eu adorava comer. Os dois ficaram separados. Pela doença. Meu avô estava aqui lá pequeno. Ela era muito pequena. E o dia de aniversário de 80 anos dela. É engraçado porque eu tinha só 7 anos. Mas eu morro de saudade. E faz muito pouco tempo que eu voltei a ter contato. Eu fiquei uns anos sem lembrar. No dia de aniversário de 80 anos dela, o meu avô faleceu. Eles estavam em quartos separados pela doença. Eu acho que ela ficou sabendo só depois. Na época os dois estavam bem doentes.
E ela tinha olho azul e verde. E azul e verde com azul também. Era misturado, era mesclado numa cor que só tinha o olho dela, porque era uma cor dela, não era uma cor assim que se compra. Uma cor assim que tu não sabe dizer se é verde ou se é azul, Eu fiquei com prego, com teto, não conseguia sair dos dois.